Evangelho de João, capítulo 13. Eu quero meditar um pouco nessa manhã sobre serviço e peço a atenção dos irmãos. Eu acho que o som aqui ainda não está legal, está variando um pouquinho, vocês estão fazendo melhor, certamente. João, capítulo 13. João, capítulo 13. Palavra de Deus. Aliás, antes de ler o texto, preciso dizer o seguinte, né? Que Deus sempre fala. A questão é, será que nós estamos sempre dispostos a ouvi-lo? Então eu vou ler a Bíblia e vou me debruçar com a igreja sobre o texto, trabalhando a partir do seguinte tema: lições de Jesus que todos nós devemos aprender. E é evidente que é sobre serviço. Então, eu quero lhe desafiar a estar aqui com o coração aberto, predisposto, intencionalmente predisposto. Certamente Deus vai nos falar. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não o sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. No mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Quero mais uma vez ler essa pergunta que Jesus faz. Entendeis o que eu fiz? Em outras palavras, vocês entenderam o que é que eu fiz agora? De me cingir com uma toalha. Estão compreendendo qual é a razão disso? Tendo terminado então de lavar, disse: entendeis o que eu fiz? Verso 13: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz.
em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Senhor nosso Deus, eu me coloco com temor e tremor diante da Tua palavra, pedindo-te que me faça instrumento para ministrar ao coração dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Você está entendendo o que eu estou fazendo? Se eu viesse aqui com uma toalha que é símbolo de serviço, talvez não tivesse o impacto que eu desejo tenha no seu coração, usando um colete do estacionamento, que é um local de serviço. Se eu viesse aqui com uma toalha, talvez não tivesse impacto, porque, ainda mais com esse calorão, onde alguns estão pensando, como eu, de ir para a praia, ou para a piscina, não é verdade? Não teria impacto. Então eu decidi cingir-me, para usar a linguagem do texto, com colete, de uma das áreas mais complicadas de serviço da nossa comunidade, que é o estacionamento. E eu quero falar sobre serviço usando esse instrumento, que poderia ser uma toalha. Nós vamos nos debruçar um pouco no texto, que trata exatamente disso, serviço. O texto nos diz, no verso 1, que se aproximava o momento da partida de Jesus. Ou seja, esse capítulo 13 de João, irmãos, ele é como que o momento em que Jesus, já percebendo a hora da sua partida, e ele deixa dois ensinamentos que são vitais para serem entendidos e, mais do que isso, para serem praticados. O primeiro deles, o mais importante, está na sequência do texto, no verso 34 e 35, quando Jesus, já no epílogo da sua vida, ele diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto, verso 35, conhecerão todos que sois meus discípulos, se fizerem o quê? Tiverdes amor? Então, perceba que Jesus está no momento do epílogo da sua vida. É como quem diz assim: olha, eu ensinei muitas coisas para vocês, foram 3 anos de caminhada, caminhamos juntos, vocês viram milagres que eu fiz, aleijados que andaram, cegos que viram, endemoniados que foram libertos, mortos que ressuscitaram, mas agora, já no epílogo, como quem está se despedindo, o texto diz, sabendo Jesus que era hora de passar desse mundo para o Pai, então ele diz assim: olha, guardem isso, vocês devem se amar uns aos outros. E a segunda mensagem que Jesus deixa no epílogo da sua vida é sobre serviço. É sobre serviço. Ele como que resume todos os seus ensinos dizendo: queridos, tudo que vocês ouviram precisa ser colocado em prática na forma do
serviço. Jesus sabia que o seu tempo estava próximo, verso 1, sabia que ele seria traído, verso 2, e sabia que tudo o Pai havia depositado na sua mão. E não obstante tudo isso, ele pega uma toalha, tira a veste de cima, que era na verdade uma túnica sobre uma outra túnica, ele a retira, pega uma toalha, cinge-se com aquela toalha, vai lavar os pés dos discípulos, uma ação que era essencialmente praticada por um escravo, causou perplexidade aos discípulos, talvez da mesma forma como pode estar causando perplexidade na mente de alguns. Como é que pode o pastor de manhã pregar com colete? Perplexidade. Mas eu quero fazer isso para falar sobre serviço. Meus irmãos, há alguns equívocos que minaram e têm minado a igreja cristã contemporânea e, consequentemente, estancado o trabalho voluntário e o serviço. Primeiro equívoco, que servir é responsabilidade de quem é pago para isso. De quem é pago para isso. Eu não sou pago, faça quem é pago. Eu diria que essa visão, talvez também esta visão gere sobrecarga para os ministros, porque aqueles que pensam, eu pago, gente que entende equivocadamente, eu pago meu dízimo, então que outro faça, e isso vai esvaindo, estancando o privilégio do serviço. Segundo equívoco, primeiro é, servir é responsabilidade de quem é pago. Segundo, é preciso ser pago para servir. A cultura do serviço voluntário está velozmente perdendo espaço. Sabe por quê, irmão? Porque hoje, serviço voluntário está sendo visto como serviço pago. Quando nós não tínhamos aqui administrador, muita coisa a gente fez nessa igreja com mutirão. Muita coisa. Essa laje que tem aqui em cima foi preenchida com mutirão. Toda a laje do primeiro piso do pavimento do prédio de educação foi feito com mutirão. Nós vimos para cá de manhã. Quantos aqui participaram desses mutirões? Levante bem alto a mão. Nós vimos para cá de manhã. As irmãs iam para a cozinha preparar o almoço. Eu me lembro muito bem que num daqueles sábados de manhã o cardápio não foi o melhor, porque a gente separou como cardápio angu à baiana, comida pesada, e começamos o mutirão cantando, uma coisa linda, virando concreto, compramos uma betoneira e colocando cimento, e todo mundo cantando, e a laje sendo preenchida, mas o cardápio não foi melhor, porque, fala sério, depois que você come um prato desse, aqui é o quê? Dormir. E eu pensei assim, o cardápio não foi melhor. Mas, como a maioria dos irmãos não habituados a esse tipo de trabalho, deu 10 horas, já tinha gente encostando. Eu fiquei pensando, meu Deus, tem a laje toda para ser preenchida. 11 horas, mais alguns, meio-dia. Aí a gente olhava assim para os irmãos, aquela carinha assim de, me dá comida. 11, meio-dia e meia, eu falei, se esse pessoal almoçar, não vai ter mais mutirão. E naquele dia, a gente liberou o almoço, acho que 1h, 1h30. E depois que o pessoal comeu, meus irmãos, eu descobri que tem gente que come. E daqui a pouco, alguns encostados no canto. Mas que alegria! Você sabia que depois que nós entendemos pela dimensão da igreja, ter alguém para cuidar da administração, a gente tem dificuldade de fazer mutirão? Tudo parece que precisa ser pago na igreja, e esse é um equívoco.
Eu não estou me referindo, é claro, àquele que decidiu dedicar a sua vida para viver integralmente da obra de Deus. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas há um terceiro equívoco na introdução da minha fala. Eu quero retirar desse texto bíblico 4 ensinos de Jesus, para você já medir o tempo que eu vou usar pregando. Você sabe qual é o outro equívoco? É o seguinte pensamento: a comunidade tem muita gente, então não precisa de mim. Tem muita gente, então não precisa de mim. Não há espaço para eu servir. Garanto, irmão, serviço não falta. O que falta é obreiro para a seara. Meus irmãos, nós vamos retirar desse texto então 4 verdades que Jesus quis que os seus discípulos entendessem. Ele chega mesmo a perguntar, no versículo de número 12: entendeis o que eu fiz? Ou seja, vocês estão compreendendo o que é que eu estou fazendo aqui? Eu, Senhor e Mestre, tirando a minha túnica, me ajoelhando para fazer um trabalho tido como um trabalho vil, um trabalho de escravo. Eu estou fazendo aquilo que gera um choque cultural. Jesus está dizendo isso aos discípulos, mas Ele está ensinando a beleza do serviço. O grande avivalista John Wesley, vale a pena ler a história de John Wesley, de uma família de muitos irmãos, John e Charles Wesley, que são os iniciadores do movimento metodista. John Wesley, uma ocasião, disse sobre o serviço algo que eu quero ler 2 vezes. Disse ele: faça todo o bem que puder, com todos os recursos de que dispuser, de todas as formas que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto puder. Vou ler outra vez o que disse John Wesley: faça todo o bem que puder, com todos os recursos de que dispuser, de todas as formas que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso é serviço. Eu louvo a Deus, irmãos, porque há na nossa comunidade muitos exemplos de homens e mulheres que são extremamente dedicados e inspiradores no seu serviço. Mas eu quero destacar uma pessoa, quero honrar a memória de uma pessoa, dentre tantas, sem dúvida, que eu poderia citar aqui. Eu quero honrar a pessoa do meu querido irmão Luiz Nascimento, que foi vice-presidente dessa igreja por muitos anos, avô do Leonardo, não sei se o Leonardo está aqui, avô do Léo, homem de pouca cultura, não tinha formação teológica, mas era um dos mais brilhantes professores da escola bíblica dominical. Fazia questão de ter o irmão Luiz Nascimento na liderança da igreja, porque a pessoa dele transmitia a ideia de segurança doutrinária, era um homem firme. Mas há uma coisa que eu quero destacar na vida daquele irmão. Sempre, todas as vezes que eu me comunicava com o irmão Luiz e dizia assim: irmão, o senhor pode pregar em tal lugar? Ele dizia: claro. Irmão, eu vou viajar, o irmão pode assumir a classe para mim? Ele disse: claro. Irmão, o senhor pode? Dizer: claro, pastor. Gente, aquilo me impressionava. Eu contei recentemente que uma ocasião, era uma quinta-feira,
Eu estava indo para a faculdade em Vassouras e recebi a ligação de alguém no bairro que tinha uma pessoa endemoniada. Naquela época a gente não tinha ministério de apoio espiritual. Então, se o telefone tocasse em algumas horas, sobretudo de madrugada, era gente que morreu endemoniado. E eu, na minha ingênua compreensão, fazia exorcismo a domicílio. Nunca mais. Nunca mais. Lá no bairro da nossa cidade, cheguei lá, muita gente, vizinhança toda olhando. Mas antes de ir, para quem que eu liguei? Irmão Luiz, tem uma pessoa endemoniada no bairro tal. O senhor pode ir comigo? Ele disse, claro, pastor. Então, irmão, daqui a pouquinho estou indo pegar o irmão. Cheguei lá, esperei o irmão jantar. Porque, fala sério, não estava com endemoniado de barriga vazia, né? Aliás, irmãos, como a gente aprendeu nesse processo, né? Eu me lembro, abrindo parênteses para eu voltar a essa história, né? Lá no templo antigo, a gente não compreendia muito de batalha espiritual. Um dia um camarada ficou endemoniado na igreja, meio chapado de bebida, cheio de demônio. Aí nós levamos para uma salinha que tinha atrás, que era a minha sala de aconselhamento, de classe de batismo e a minha sala de dormir, que eu dormia na igreja. Olha a nossa inexperiência, levamos o camarada para orar por ele, tinha um sofá-cama no qual eu dormia, aí pusemos o camarada endemoniado sentado no sofá e nós nos ajoelhamos para orar por ele. Eu fiquei pensando, que risco, demônio no bem bom, e a gente sentado, se ele dá uma coça ali a alguém, a gente aprendeu que não é assim, né? Mas voltando aqui, o irmão pode? Ele disse, pode. E olha, irmão, pegamos firme lá, ao ponto de o cinto ficar encharcado. Mas eu estou destacando a ideia da prontidão para servir. Irmão, o senhor pode? Claro, pastor. Ele entendeu com muita clareza o privilégio de servir. Quais são então, irmãos, os ensinos que a gente pode tirar desse texto? Jesus pergunta, vocês estão entendendo o que eu fiz? Ou seja, eu estou ensinando algumas coisas, será que vocês estão compreendendo sobre o serviço? E eu quero destacar a primeira delas. Servir a Jesus é uma das mais fortes maneiras de glorificar o Senhor. É servir. É servir. Ele diz aqui, no verso 13, vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. E quando ele se cinge de uma toalha, querendo ensinar aos discípulos o privilégio do serviço, ele está nos dizendo no epílogo da sua vida, meus irmãos, que servir é uma das mais fortes, eloquentes e contundentes maneiras de exaltarmos o nome do Senhor. Paulo diz isto de outra maneira em Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. Colossenses 3, versos 23 e 24. Olha o que Paulo diz. Tudo quanto fizerdes, fazei-o como? Deixa eu dar uma paradinha aqui, irmão. Você sabe quando alguém está fazendo algo que não é de coração? Às vezes até as coisas de Deus a gente pode fazer sem coração. E uma das marcas de quem faz sem coração é que o indivíduo faz resmungando, reclamando. Não é de coração. Ah, meu Deus, dirigir célula. Chegou o dia da célula. Não é de coração. De todo o coração. Como para o Senhor e não para os homens. E o verso seguinte. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Olha o que é que Paulo diz. Vamos ler juntos? A Cristo
serviço, ele não pode ser visto de outra forma que não para o Senhor. Se entendermos isso, faremos da melhor forma, daremos o nosso melhor. Eu quis usar o colete, irmãos, do estacionamento, porque tem sido uma área em que os irmãos se esgotam de ficar lá no estacionamento, são todos voluntários. E por favor que ninguém me aborde dizendo, pastor, vamos pagar gente para colocar lá. De jeito nenhum. Prefiro trancar o tempo e todo mundo para na rua. Porque, irmãos, a possibilidade de serviço é grande, mas os irmãos se esgotam. Sabe por que se esgotam? Porque às vezes eles orientam, vai para lá, e o irmão diz, eu não quero ir para lá. É voluntário. Às vezes falando com grosseria com o irmão, a irmã que está lá no estacionamento, aí ninguém quer ficar no estacionamento. Tem sido ao longo dos anos uma das áreas mais complicadas. Aí eu pergunto, será que numa comunidade com 1.300 membros, não temos gente que possa trabalhar no estacionamento? Quero ler Apocalipse capítulo 5, versos 11 e 12. Capítulo 5, versos 11 e 12. Quantos estão comigo até aqui? A palavra de Deus diz assim. Capítulo 5, versos 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. É a visão que João está tendo da glória. Dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro aí é quem, irmãos? Jesus, ele é digno, que foi morto, de receber poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Dr. Rousseau Shedd, de saudosa memória, interpreta esse texto de Apocalipse 5, verso 12, quando ele analisa, interpreta e afirma que diante da presença de Jesus, que é digno de receber, o texto diz, riqueza, significa que ele é digno de receber o seu e o meu dinheiro. E isso muda completamente a perspectiva que eu tenho de dizimar. Quando eu estou dizimando, quando eu estou ofertando, eu estou honrando aquele que é digno de receber riqueza. Está compreendendo? Há muitos que não entendem isso, que quando ofertam, estão honrando aquele que é digno de receber riqueza. Está lá no texto. Dr. Rousseau Shedd diz que ele é digno de sabedoria, significando a nossa inteligência. Os ímpios estão colocando a sua inteligência para maquinarem o mal. Nós devemos colocar a nossa inteligência para honrar aquele que é digno. Digno é o Cordeiro. Mas também, concordando com o Dr. Shedd, quando ele diz, interpreta esse texto dizendo que Jesus é digno de receber força. Ele fala que a força aqui é o nosso serviço. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno de receber riqueza, sabedoria, força, o meu trabalho, o seu trabalho. Eu faço para ele, ele é digno. Eu não mereço, mas ele é digno. E essa visão que Apocalipse nos dá, irmãos, é uma visão extraordinária.
é a visão do céu, é a visão da glória de Deus, é a visão celestial, e lá um coro de anjos, miríades de miríades, milhares de milhares, a uma só voz, dizendo: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Se ele é digno, eu tenho o privilégio. Então, em primeiro lugar, servir é uma das mais fortes maneiras de glorificar o Senhor. Os irmãos estão entendendo? Amém? Segundo lugar, servir a Jesus independe de posição. Independe de posição. Verso 13 e 14, especialmente verso 14. Me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Normalmente, um servo realizava a tarefa mesquinha de lavar os pés de um convidado. Mas como não havia nenhum servo e nenhuma outra pessoa naquela reunião de Jesus com os apóstolos, ele assumiu a função e usou a ocasião para ensinar a lição da humildade e do altruísmo. O que Jesus fez, irmãos, do ponto de vista social e para aquela cultura, estava muito abaixo da sua posição. No entanto, ele nos ensina que servir independe de posição. Eu nunca vou me esquecer, fui pregar numa igreja no norte do estado. 2 ou 3 irmãos dessa igreja foram comigo. Aliás, um irmão foi comigo. Eu cheguei lá naquela igreja, uma grande igreja, e lá estava no estacionamento, sem colete, mas servindo prazerosamente no estacionamento da igreja, um dos médicos mais proeminentes daquela cidade. Depois eu fui conhecer a clínica dele, um prédio de 3 ou 4 andares. Um homem podre de rico, mas que na igreja servia como? O irmão que tomava conta dos carros dos membros. Jesus está ensinando isto, igreja. Servir independe da posição. Ah, mas ali não é muito para mim. Por quê? Por quê? Ele está dando exemplo. Independe de posição. Aliás, diante de Jesus, qual é o sentido da sua posição? Pensa bem, diante daquele que é digno, morreu, está vivo. Aquele de quem é dito no texto, digno é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. O que é que tem de peso a posição do presidente do Supremo Tribunal Federal do país? Mais alta corte da nação. O que é que representa a figura de Sua Excelência, o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil? Nada. O que é que representa a figura do presidente da maior e mais poderosa nação do mundo? Donald Trump. Nada. Percebe? O que Jesus está ensinando aqui, e eu espero que nós entendamos. Servir independe de posição. Tem de ser tido como um privilégio. Quando a gente perde a visão do privilégio, a gente começa a entrar num campo da obrigação. E Deus não quer nada obrigado.
Amém, irmãos? Estão me entendendo aqui? Sim ou não? Terceiro lugar, penúltimo item. Servir a Jesus, servindo aos outros, deve ser uma prioridade. Olha o que é que o texto diz. No verso 14, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Como eu disse, irmãos, para a nossa cultura isso aqui não tem o peso que tem para a cultura do Oriente Médio. Não tem peso. Lavar o pé do outro, né? Alguns segmentos religiosos fazem essa prática de lavar os pés, mas evidentemente que não tem o peso que tinha aqui. Jesus se reclinando, um rabino. A gente não compreende muito o peso de um rabino. Se você visitar algumas comunidades judaicas, sobretudo aquelas mais ortodoxas, vocês vão ver o peso que um rabino tem, como ele é respeitado. Agora imagine Jesus. Ele tira a túnica, eu fico imaginando os discípulos olhando e talvez assim, põe uma toalha. Os discípulos que vinham de longe, caminhando, talvez pés empoeirados, e Jesus se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos. Foi tão contundente, foi tão chocante, que Pedro chegou a dizer assim, nunca me lavarás os pés, verso 8, como? Como é que o Senhor vai fazer isso, Senhor? Mas Jesus quis deixar o ensino de que nós precisamos entender que precisamos servi-lo, servindo aos outros. O verso 14 diz, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Claro, não vai sair aqui do culto e brincar com o irmão e dizer assim, ó, vem lavar meu pé, irmão. Não é isso. Sabe o que ele está dizendo? A forma de expressar a minha fé em Cristo precisa se manifestar no meu serviço ao outro. Eu diria que é repetir a frase do nosso querido irmão anteriormente referido. Claro, estou pronto. Você me ajuda aqui, irmão? Claro. Claro que há situações que você não pode, mas que o sentimento seja de prontidão. Estou pronto. Estou pronto. Servir ao outro. Servir ao outro. Jesus aqui então ensina o privilégio que temos de nos parecer com Ele, na medida em que servimos o outro. Você já disse para alguém assim, olha, eu quero te servir, irmão. Nessa ilustração que eu contei do médico, eu fiquei impressionado, porque eu tinha aquela mente assim, ele um médico, e a minha compreensão equivocada foi desmontada. Foi desmontada. Porque no reino de Deus, irmãos, os títulos não têm valor algum. Sim ou não? No reino de Deus, sabe com quem está falando? Às vezes se usa essa carteirada eclesial. Você sabe com quem está falando? A resposta é simples, sim, com um pecador que foi lavado pelo sangue de Jesus. Quarto e último lugar. Amém, irmãos? Estão me compreendendo? Estão entendendo o porquê do colete? E tem outra coisa do estacionamento que eu quero destacar. Isso aqui esquenta. Você não imagina. Quente a beça aqui. Quarto lugar, então. Servir a Jesus é vocação natural do cristão. No verso 16 e 17, no verso 15, Jesus diz assim, olha, eu estou fazendo isso para que vocês façam o mesmo. Lavem os pés uns dos outros.
Sirva um ao outro. Do jeito que puder, quando puder, com recursos que tiver, enquanto puder, como dizia John Wesley. Sirvamos uns aos outros. Sirvamos uns aos outros. Apresente-se, irmão querido, preste bem atenção. Se você tem sido um membro de igreja que apenas se assenta para ouvir o culto, a mensagem, você está numa zona perigosa de esfriamento, de crítica. Porque quem arregaça as mangas e entra na batalha não tem tempo para criticar. Ah, porque a nossa igreja não faz. Ah, porque a nossa igreja devia de fazer. Ah, porque as coisas não estão tão bem assim. Querido, essa voz não é voz de Deus. Fere aqueles que estão fazendo com prazer e paixão. Quem se assenta e não põe a mão no arado, arregaça as mangas e vai lá no fundo do poço, está numa condição perigosa, de desânimo, de esfriamento. Quem aqui já foi militar? Levante a mão. Levante bem alto. Nós temos alguns militares, mas muitos já foram. Eu fui militar. Servi um ano na artilharia antiaérea. Fui a cabo, era cabo da artilharia antiaérea. E eu me lembro que a gente foi fazer treinamento lá em Jericinó. Treinamento para... simulando guerra. Meu irmão, que loucura. Alguém fez esse tipo de treinamento? Fez. Sérgio foi oficial do Exército e outros aqui. Que loucura, irmão. Que loucura. Se você caminhar lá na sua marcha para o Exército, você vai certamente fazer isso, viu? E olha, ficar sem tomar banho 3 dias, com roupa, de dia um calorão, de noite um frio tremendo. E a gente usava uma cerola embaixo por causa do frio, mas e durante o dia? Calorão tremendo. Rolando na lama, passando obstáculos, sendo pressionado, criar um ambiente simulando uma guerra, se arrastando, não é isso, Sérgio? Se arrastando, subindo. E quem fica para trás, os comandantes dizem, você é um mocorongo. Eles não dizem assim, vai querido, por favor. Eles humilham e a pessoa vai, reúne o vigor que tem e vai. Questão de honra. Pensa bem, numa batalha dessas, não faz sentido, se seu coturno está sujo, seu cinto não está brilhando, porque ali está todo mundo fogo, no olho do furacão. Eu gosto dessa expressão. Agora, em tempo de paz, na formatura, aí os comandantes olham, seu coturno está sujo, seu cinto não está limpo, você vai ficar hoje, vai dormir aqui no quartel. Na batalha, gente, a gente não está olhando para detalhe. O desafio do texto bíblico, irmãos, é que a vocação natural do crente é o serviço. Em várias áreas, quantos aqui com potencial tremendo? Recentemente ouvimos aqui o pregador falar, aquilo que lhe incomoda na igreja pode ser o seu chamado. Mas o irmão está lá no banco sentado. Posição perigosa. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, Jesus está aqui ensinando, eu dei a vocês o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Nós não somos salvos pelo serviço, mas somos salvos para o serviço. E eu encerro com esse trecho fantástico, página 202 do livro intitulado Uma Vida com Propósito. Na seção em que Rick Warren fala sobre serviço, ele diz o seguinte, preste atenção. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem usado?
Abraão era velho, Jacó inseguro, Lia era sem atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante, todo tipo de problema familiar, Elias pensou em se matar, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era excêntrico, para dizer o mínimo, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de desajustes, mas Deus usou cada um deles a seu serviço. E também usará você, se deixar de dar desculpas. Que bela letra de hino. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso. Na tristeza ou na alegria sem sorrir, no serviço do meu rei. O estribilho diz: no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei. Gente, não há coisa mais satisfatória do que servir a Deus. Amém? Quantas demandas esta comunidade tem? Ah, como seria bom se após essa mensagem muitos homens e mulheres se apresentassem. Eu quero servir no estacionamento, pastor. Me coloca lá, eu quero servir lá. Que cabe homem e mulher, sim. Você está no início, está no fim, ajuda. Como seria bom? Como seria bom se ou pessoas se apresentassem para muitas áreas da igreja, para o visitante chegando aqui e sendo recebido com o maior carinho, porque a gente ganha ou perde o visitante na introdução e no estacionamento. A gente ganha ou perde. Como seria bom? Olha para mim. Serviço não falta. Serviço não falta. Por isso eu quis pôr esse colete, reconhecendo a possibilidade de travar na mente de alguns. Mas para que aquele colete tão discreto? A ideia é serviço. Você tem capacidade, tem potencial dados por Deus. Coloque-os ao serviço do reino. Olha quantos ministérios podem brotar a partir daquilo que Deus confiou a você. Vamos ficar em pé? Vamos cantar esse hino, irmãos. Quantos aqui entenderam o que o pastor pregou? Entendeu? Eu vou tirar agora porque está esquentando muito, não é? É uma outra experiência que eu aprendo do estacionamento, viu? O pessoal que trabalha, que já trabalhou lá, vocês são demais. Glória a Deus. Glória a Deus pelo ministério de som. Glória a Deus. Glória a Deus pelo pessoal da luz, multimídia. Glória a Deus pela vida de vocês, introdutores. Glória a Deus pelo ministério de intercessão. E quando começa o culto, que à noite vai lá para a salinha orar. Glória a Deus. Glória a Deus pelo ministério de ação social. Glória a Deus pelos irmãos que ficam recebendo aqui na introdução. Glória a Deus.
Glória a Deus pelo ministério de apoio espiritual, escola dominical. Glória a Deus por cada ministério. Se eu não citei o seu, irmão, não se sinta ferido, não. Vamos cantar com vibração bem firme. Amém, irmãos? Mas eu quero desafiá-lo no final desse culto a cantar esse hino, porque ele é um hino que você está dizendo assim: eu, minha vida entregarei. Olha a responsabilidade. Eu me coloco. Vamos cantar firme então. Atentar para a regência, se o maestro, por gentileza, puder no fim daquela parada para a gente terminar lá em cima, ok? Todo mundo prestando bem atenção aqui na regência. Vamos fazer um grande coro aqui, irmão? Mas eu quero muito encorajar você a sair daqui hoje, assim, eu quero servir a Deus, enquanto eu posso, enquanto eu tenho saúde, enquanto eu tenho perna, enquanto eu tenho voz, enquanto eu tenho visão, eu quero servir a Deus. Enquanto eu tenho vigor, eu quero servir a Deus. Porque, irmão, é triste você visitar alguém em cima de um leito, a morte se aproximando, e a pessoa diz assim: ah, eu podia ter feito e não fiz, agora é tarde. Vamos cantar a última estrofe, um grande coro, baixo, contralto, soprano, tenor. Vamos seguir a regência aqui, vai ficar um coro muito lindo. Amém ou não, irmão? Amém. Então amém mais forte, amém? Amém. Vamos lá, um grande coro, hein? O serviço do meu rei eu sou feliz. Vamos seguir o maestro. Decidido, quanto tempo no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade. Essa partezinha para fazer essa subida, todo mundo olhando para o maestro. Amém? O ensaio valeu, gente? Vamos fazer de verdade agora?
né? Você está abençoado nessa manhã? Abençoa seu coração? Amém? Encheu você de vontade de servir? Amém? Vamos lá então. Vamos sair daqui pronto para servir a Deus. Jesus é digno. Amém, igreja? Senhor, muito obrigado pela experiência de culto desta manhã. Oro para que a palavra fique agasalhada nos nossos corações, traduzindo-se em ação concreta, no serviço. Leva-nos em paz, que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco seja, com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhada, desde agora e para todo sempre. Amém. Vá em paz. Deus abençoe.